Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco dessa guerra entre Ucrânia e Rússia, de uma forma bem resumida, para você que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E logo depois eu vou concluir o texto que a gente já está trabalhando, já há 2 vídeos, né? Esse é o terceiro vídeo, hoje eu vou tentar concluir. Então, só para você entender essa briga toda da Ucrânia e da Rússia, tudo começa com a Segunda Guerra Mundial. Uma vez que ela é terminada, as atrocidades que foram vivenciadas nessa guerra foi algo muito terrível. Então, a humanidade não queria mais passar por isso, queria virar essa página, e daí se criou a ONU. Logo depois vai se criar a OTAN. Mas o objetivo de tudo isso é evitar uma nova guerra. E logo após que se acaba a Segunda Guerra, entra a chamada Guerra Fria, que era um estranhamento que havia entre os Estados Unidos e a União Soviética, que era, na verdade, até então, eram as duas maiores potências bélicas, né? Que tem armamento com capacidade de destruir a humanidade toda várias vezes. Tal é o poder dessa arma. Nós estamos falando de bombas atômicas, mas houve ainda um progresso ainda pior ainda, né? Que, se eu não me engano, acho que é bomba de hidrogênio. Depois eu vou conferir se é isso mesmo. Acho que é isso aí mesmo, que é uma etapa ainda pior do que a bomba nuclear. Então, a ONU existir, ela tenta apaziguar os ânimos, e como está tendo essa crescente estranhamento entre Estados Unidos e União Soviética, e aqui você vai ver uma guerra cultural, de armamento, de poderio. Por exemplo, a ida até a Lua, você vai ver que a briga é terrível de quem vai chegar lá primeiro, justamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então havia um estranhamento bem complicado aqui. E aí o que acontece? Logo dentro desse estranhamento, os Estados Unidos ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa para poder se garantir. Então ele cria a OTAN, que na verdade é uma forma de se armar na Europa Ocidental, porque até então a Europa estava dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental. A Europa Oriental é aquele bloco que estava junto com a União Soviética. A Europa Ocidental é que está mais pendente para os Estados Unidos. Então ele faz a OTAN justamente para poder, se houvesse uma guerra, todo aquele bloco da OTAN se defenderia e partiria para brigas, se assim fosse o caso. E aí o que acontece? Em 1991, se eu conferir a data, é isso mesmo, em 1991, a União Soviética se desfaz. E aí você vê a Rússia recuperando o seu nome e a sua força, e outros países que também passaram a ser independentes, como Ucrânia, Islândia, se não me engano, Islândia, a Bielorrússia e outros tantos que conseguiram se tornarem países independentes. Mas a Rússia, ela queria e quer até hoje ser uma grande potência. E para isso ela busca reconquistar algumas coisas que foram perdidas na União Soviética como patrimônio seu, né? E todas essas cidades, ela fica um pouco próxima da Ucrânia, e ela assumiu como dela, é meu, parte de mim. E na verdade a Rússia sempre viu a Ucrânia como de fato pertencente a ela, tanto que na cultura, no esporte, as grandes celebridades da Rússia também é da Ucrânia, e da Ucrânia também é da Rússia. São países muito interligados, praticamente países irmãos. Então isso estranha mais ainda essa violência. Mas vamos lá. Então ela querendo se destacar cada vez mais, houve vários conflitos, e os principais aconteceram em 2014, né? Teve um problema sério com um estado aqui que me fugiu a memória, mas aí, por causa disso, vem aumentando também esse estranhamento entre esses dois países até agora. E agora o que a Ucrânia também querendo se defender, então ela quer fazer parte agora da OTAN,
justamente para poder se defender de ataques, desse tipo de constrangimento que já vem crescendo com os anos com a Rússia. E ela pede isso. Só que o que a Rússia entende? Que se eles fizerem de fato, conseguirem de fato isso, então logo é como se os Estados Unidos estivessem entrando no quintal da sua casa. Porque a Rússia não vê a Ucrânia como um país independente, ela vê como posse dela. Então, uma vez que isso aconteceu, aí acirrou, ela não aceita, começou a guerra, todo esse lance todo tenebroso e terrível. Mas aí o que acontece? A gente não tem nada, o Brasil não tem nada a ver com isso, mas por causa dessa guerra, que ao gravar aqui agora, hoje terça-feira, né, feriado de carnaval, é o dia que estou gravando aqui. Então hoje é o 7º dia, né? Então, uma vez que foi feito isso, que a guerra começou, e estando no 7º dia, a gente sente o efeito da guerra aqui no Brasil. E tantos outros países sentem. Por quê? Porque todos os países, de uma certa forma, eles estão um pouco interligados. A Rússia, sendo uma potência, por exemplo, ela tem fertilizantes, que ela fornece a boa parte do mundo, mas principalmente para o Brasil. O Brasil ele realmente depende muito da Rússia nesse sentido. Se tira o fertilizante da Rússia, a Rússia ela oferece mais da metade do seu produto, do seu fertilizante, para toda a Europa. Então, quase toda a Europa necessita desse fertilizante da Rússia. Então, o que acontece? Uma vez que está tendo essa briga toda, se ela parar de fornecer, nós vamos ter um problema grave com a alimentação. Por quê? Porque a alimentação ela necessita da área vegetal, e a área vegetal precisa de fertilizante. Isso vai fazer com que você tenha uma boa alimentação. Se tira o fertilizante, você vai ter ou vai ter uma péssima alimentação, ou vai produzir menos. Isso cria algo terrível para o mundo inteiro. Também temos um outro detalhe, que é o gás que ela fornece para boa parte lá da Europa, lá, que é fundamental para a economia de certos países. Uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, uma das coisas que está todo mundo preocupado e que isso é inevitável, vai chegar a conta para nós rapidamente, é o petróleo, que está crescendo o preço por causa da guerra. Agora vamos lá, o problema é que o petróleo, ele influencia quase tudo. Por exemplo, para reabastecer certas cidades ou certos países, você vai precisar de usar transporte. Transporte precisa de gasolina. Então você está vendo? Uma coisa vai puxando a outra. A mesma coisa dos fertilizantes. Você fala, nossa, fertilizante, só que o fertilizante vai puxando uma coisa, que puxa outra, que puxa outra. Então, todo mundo sofre com a guerra. Todo mundo sofre com a guerra. E agora nós tivemos um momento terrível, né, que foi ontem, na verdade, que foi quando a Rússia ela coloca todo o seu império, ela coloca seu armamento nuclear em emergência. Então isso é terrível. Por exemplo, eu falei no vídeo passado que para poder haver uma guerra nuclear é necessário muitas bombas nucleares. É assim, né? Para poder que o mundo se destrói, precisa de muitas bombas. Porém, tecnicamente, só precisa de uma. Porque se você jogar uma bomba no país, o país vai devolver. E aí vai. E aí começa. Então, tecnicamente, só precisa de uma para poder virar uma coisa terrível. Então, aí o que você vê? A ONU, a Organização das Nações Unidas, rapidamente fez uma reunião e está tentando resolver esse problema, que é um problema difícil. Eu acho muito difícil a Rússia voltar atrás do jeito que chegou agora. E temos um outro problema. Eu sei que o vídeo está ficando longo. Eu vou deixar para falar da continuação da palavra no próximo vídeo. Então, um outro problema é que qual é a reação dos Estados Unidos, que ainda não aceitou a Ucrânia na OTAN? Qual que é o problema? É que os Estados Unidos começaram a aplicar sanções. As sanções são formas financeiras eu estou falando de uma forma bem resumida. É uma forma financeira de prejudicar um país para que ele possa voltar atrás. As sanções estão ficando cada vez mais pesadas e o que está acontecendo agora nos remete à Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, quem foi culpado de tudo foi a Alemanha. A Alemanha foi culpada da Primeira Guerra Mundial.
que aconteceu? Os países aplicaram sanções ao ponto de o país quebrar, porque estava ficando sem grana, e aí surge a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que tem os seus motivos, na verdade é uma crescente e é uma soma de várias coisas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Mas uma que realmente também fortaleceu muito foi o fato de a Alemanha estar quebrada financeiramente por causa das sanções que os países aplicavam. Então o que fez? Fez ela ir lá e lutar e dar início à Segunda Guerra Mundial. E me parece a mesma coisa agora, uma vez que a Rússia está passando por esse problema todo aí. Eu estou falando tudo isso aqui para quê? Para convidar você a orar. Eu sei que se a gente olhar para a Bíblia, o mundo não vai se acabar em guerra. O mundo ele sempre vai sofrer com guerras. Isso aí é normal. Mas se acabar não vai, porque Deus não, a gente crê nas Escrituras, as Escrituras é clara contra isso. O mundo não se acaba em guerra. Mas o mundo pode sofrer as consequências da guerra. Só que a gente tem que orar como homem de Deus, você como mulher de Deus, nós como cristão, como irmãos, nós temos que orar para que haja uma solução para tudo isso o mais rápido possível, porque quanto mais os dias passam, essa conta vai chegar aqui para minha casa, essa conta vai chegar para sua casa aí. O mundo todo paga caro por causa de uma guerra. Você vê, ela não é mundial, mas do jeito que está, nós já vamos pagar nos próximos meses uma conta bem cara. Então nós temos que orar como pessoas cristãs para que Deus possa intervir, para que possa acabar logo isso, para que a gente possa tocar nossa vida. Isso é uma loucura total, é algo terrível, é uma página triste da humanidade. Mas vamos orar para que Deus possa fazer o milagre. Amém? Então era isso, eu queria dar essa explicação. Muitos dos irmãos querem entender e aqui está essa explicação resumida, mas eu acredito que já deu para você pegar mais ou menos. E isso tem que ser motivo das suas orações. Amém? Fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.